Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, meu nome é Theo Borges, eu vou fazer junto com vocês mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 4 de setembro. Seguimos em data FIFA, tá? O último dia que eu consegui acompanhar de fato foi no dia 1º de setembro, onde eu consegui trabalhar especificamente. No dia 2 de setembro eu acabei tendo uma surpresa e com isso eu não consegui fazer praticamente nada. Quem me acompanha no Telegram ou no Instagram viu que eu resgatei 2 filhotinhos de vira-latas, né? Tomba-latas, como a gente costuma dizer, no meio da estrada, que estão me dando um trabalho danado. Estão ali fora agora quietinhos. E como aqui no sítio tem bastante espaço, resolvi adotá-los. Ainda não dei nome a eles, mas são bastante carentes, tiveram que dormir aqui dentro ontem, fizeram um barulhão danado de madrugada, mas eles vão se adaptando. Lá fora tem bastante espaço para eles, então de vez em quando vocês vão escutar alguma coisa por aí. Tá, vamos fazer então o nosso planejamento de trabalho. O que vai ser interessante é que, como a gente já teve os jogos da maioria das seleções, a gente vai usar não um retrospecto de histórico, mas o último retrospecto para conseguir ter algum tipo de informação, para saber o que a gente pode esperar dessas seleções nesses próximos jogos, tá? Bom, no sábado de manhã a gente tem uma rodada cheia da Terceira Liga da Alemanha. Para quem gosta da Terceira Liga da Alemanha, vale a pena dar uma olhada. Se você não conhece, também vale a pena dar uma olhada. São jogos com uma discrepância assim, muito pequena entre as equipes. Geralmente são equipes muito parelhas, bem parecido com a Bundesliga 2, onde a gente tem uma incidência muito grande de falhas defensivas, como acontece na 2 também, e muitos gols, tá? Não é que seja uma liga over que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo para vocês, eu não levo muito isso em estatística em consideração, eu estou dizendo para vocês darem uma olhada na questão de leitura. Costuma ter stream, nem sempre são fáceis de se conseguir, mas a própria Federação Alemã, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar stream para isso, então é bacana. Tá? Eu gosto de cada vez me inteirar mais, porque vira e mexe essas equipes estão subindo para a Bundesliga 2, e a gente consegue ter mais informação, tá? Bom, o jogo das 10 horas, nesse sábado, o primeiro jogo das eliminatórias da UEFA do sábado, será às 10 horas entre Finlândia e Cazaquistão. O time do Cazaquistão eu acompanhei contra a Ucrânia. O jogo da Finlândia, que foi contra... O jogo da Finlândia foi contra a Bélgica? Foi contra a Bélgica? Não jogou ainda. A Finlândia não jogou, é o primeiro jogo dela. Vai jogar contra o Cazaquistão. O time do Cazaquistão eu consegui acompanhar contra a Ucrânia, me deu um excelente jackpot, aquele 2-2 do jogo entre Ucrânia e Cazaquistão. O Cazaquistão jogava em casa. Não é uma boa seleção, não é. Tem muita dificuldade, não tem muita qualidade em relação à defesa por si só, né? Defende mal os espaços, defende mal jogadas individuais, dribles para dentro, eles defendem muito mal. Mas tem uma força boa em relação a querer jogar à vontade. Pelo menos mostrou isso em casa, agora vai jogar fora de casa. A Finlândia, ela geralmente se sai muito melhor de forma reativa. Pelo menos, talvez seja um preconceito meu, porque a maioria dos jogos da Finlândia que eu vi foram fora de casa contra seleções mais fortes que ela. Então, quando eu olho para a odd da Finlândia a 1,40, eu acabo tendo um pouco de receio, porque geralmente eu vejo a Finlândia só se defendendo e jogando nos contra-ataques com o Teemu Pukki, que é o principal jogador da Finlândia, que joga hoje, se eu não me engano, ainda joga no Norte, primeira divisão inglesa. Tá? Então, olhando para essa cotação, tendo em vista o que eu assisti do jogo entre Ucrânia e Cazaquistão, eu consigo entender o motivo, mas eu prefiro ficar de fora por não ter acompanhado muito a Finlândia propondo o jogo, que é o que eu imagino que vai acontecer com essa cotação de 1,40. Eu poderia colocar aqui que a Finlândia é um time que pode se complicar, inclusive se você quiser dobrar sua atenção nesse jogo, pode ser interessante. Por quê? Porque uma cotação de 1,40 exige um controle muito grande do jogo. Eu não sei se a Finlândia vai conseguir ter isso, mas em contrapartida a gente tem um Cazaquistão que defende muito mal. Então, deixar de fora acho que já é de bom tamanho do que me envolver em alguma coisa aqui, tá? Letônia e Noruega. A Letônia acabou fazendo um jogo com vitória para cima do...
Gibraltar, que é uma seleção muito fraca, e a Noruega empatou 1-1 com a Holanda, gol do Haaland, né? Bom, aqui a gente sabe do favoritismo da Noruega, eu acho que vale a pena a gente vir para cá e especular um back à Noruega, não só pelo Haaland jogando por si só, mas porque a Noruega, eu acredito que pode sim controlar o jogo, pode propor esse jogo. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é se realmente essa pressão da Noruega está sendo efetiva. Se a Noruega recupera a segunda bola, se ela domina e está completamente postado no campo adversário, não toma contra-ataque, aí sim a gente consegue trabalhar esse possível back na Noruega. Sérvia e Luxemburgo. Por si só, eu já gosto muito da seleção da Sérvia. Eu acho que tem jogadores muito bons, tá? Eu vou destacar o Mitrovic, que costuma fazer muito gol de cabeça. No jogo contra, se eu não me engano, nos últimos jogos ele fez bastante gol. Contra Portugal, acho que ele fez, se eu não me engano, 1 ou 2. Tem vários jogos da Sérvia onde ele salva a Sérvia. O problema da Sérvia é o seguinte: o elenco da Sérvia é muito bom, tá? Ó, por exemplo, a Sérvia tem o do Santadic, do Ajax, o Duricic, a Milinkovic-Savic, da Lazio. Tem também na reserva aquele... Putz, vou esquecer o nome dele. Que joga no Frankfurt. Se eu não estou enganado, também é daqui. Tem muito bons jogadores do time da Sérvia. Qual que é o problema da seleção sérvia? Se desliga muito fácil do jogo, né? Não, acho que é questão mais de foco. Não é que seja uma seleção ruim, é uma questão de foco. Eles se desligam do jogo e às vezes não querem jogar. Mas falham defensivamente com muita frequência? Não. Não é uma seleção que falha tanto, é uma seleção que às vezes se desliga. Parece um pouco a Ucrânia. A Ucrânia não tem uma seleção ruim defensivamente, ela desliga, né? E isso a gente tem que levar em consideração. Porque uma seleção que desliga, né, como eu digo assim, deixa de prestar atenção, se perde às vezes num posicionamento defensivo, não que a seleção seja ruim defensivamente, afirmando isso, é mais essa questão de não prestar atenção. A gente acaba tendo uma dificuldade maior. Toda vez que a gente encontra uma seleção que não é tão compenetrada assim, a gente tem uma dificuldade maior de encontrar um valor para Tabek. Eu vejo valor nessa cotação da Sérvia. Eu acho que a Sérvia vence a seleção de Luxemburgo. Eu tenho só um receio da seleção sérvia não conseguir implementar essa junção de pressão, de marcação-pressão e de pressão em cima do seu adversário com uma boa concentração defensiva. Mas vale ficar de olho, tá? Vale ficar de olho, lembrando que quando eu coloco algum time aqui, não necessariamente eu estou dizendo que esse time vai vencer. Simplesmente eu vou separar esse jogo para olhar uma possibilidade de back, tá? Os cachorrinhos já estão latindo, já estão chorando lá fora, ó. Vou até fechar aqui. Senão eu não consigo gravar. Daqui a pouco eles cansam e dormem. Eslovênia e Malta. Bom, o último jogo da Eslovênia que eu acompanhei foi contra a Eslováquia. A Eslovênia estava com uma cotação muito baixa. Eu até falei para tomar cuidado. Coloquei a Eslovênia na lista de times que podiam se complicar e realmente ela não venceu. Só que Malta é uma seleção muito fraca, né? No grupo aqui, Malta vai ser a quinta colocada, tem 4 pontos. Uma cotação muito baixa para a Eslovênia de novo, né? Tudo bem, eu entendo que a Eslovênia tem uma seleção muito melhor que Malta, sim, mas o número é praticamente igual. Inclusive Malta marcou mais gols do que a Eslovênia, né? Mas obviamente a Malta deve ter jogado contra Chipre, né? Com cartão vermelho, acho que foi assim. Então eu vou deixar de fora, tá muito baixa a odd da Eslovênia. Nem vou colocar como time que pode se complicar não, porque deve vencer Malta, mas eu fico de fora com essa cotação tão baixa. Irlanda e Azerbaijão, eu vi o jogo da Irlanda contra Portugal. Foi um jogo onde eles acabaram tomando uma virada no final. Se eu dissesse aqui que foi merecida essa virada de Portugal, pelo segundo tempo, pelo final do jogo, sim. Pelo que Portugal apresentou nos 90 minutos, não. Mas tinha posse, mas tinha volume, mas vacilou demais Portugal na defesa. Isso quase custou, obviamente, o jogo. Um jogo fácil, né? Que Portugal começou com uma odd de 1,30 praticamente. E a Irlanda pode ter essa cotação baixa contra o Azerbaijão? Bom, o Azerbaijão é um time que jogou 3 vezes, perdeu as 3. Tomou 5 gols, só fez 2. Contra quem o Azerbaijão jogou? Vamos dar uma olhada aqui. Jogou contra a Sérvia, perdeu de 2-1. Se eu não me engano, esse jogo foi o jogo onde a Sérvia virou o jogo com 2 gols do Mitrovic. Jogou contra o Luxemburgo, perdeu também de 2-1. E jogou contra Portugal
e perdeu de 1-0. Não tomou tantos gols assim no jogo, né? Eu não confio nessa seleção da Irlanda, não confio mesmo. Talvez seria um jogo para gols, para trabalhar aqui possível talvez um 2,5, no máximo trabalhando com um cenário de 3 gols, tá? Mas eu não vou me arriscar nesse jogo aqui não. Chipre e Rússia. A seleção do Chipre é o último colocado, né? Teve, se eu não me engano, a derrota para Malta no último jogo por conta do... Foi isso? Foi para Malta? Foi, por conta do cartão vermelho, né? Então, o último jogo entre as duas seleções ficou 0-0. Seleção da Rússia, a cotação da Rússia está muito baixa, mas pode haver um padrão de back Rússia aqui, sim senhor, porque a seleção russa tem melhorado bastante desde a Copa do Mundo de 2018. É um time que tem bons jogadores. Gosto demais do centroavante da Rússia, o Dzyuba, que não está relacionado aqui, não sei porquê. Tem o Miranchuk, também joga muito bem. O Golovin, do Mônaco. Não sei se aquele centroavantão está relacionado ou não. Tá, o Dzyuba joga muito bem, muito forte. Vamos ver. Se der leitura, estarei por aqui. Ucrânia e França. Bom, vou tentar fazer um parêntese sobre esse jogo, tá? Eu acompanhei as duas seleções nos últimos 2 jogos. A França perdeu para a Bósnia, empatou com a Bósnia, 1-1, e teve um homem a menos no começo do segundo tempo. E a Ucrânia estava para ganhar de Cazaquistão, tomou o gol no último lance, tá? Ou seja, marcou quase no penúltimo lance, depois tomou o gol no último lance. São duas seleções assim que tem esse problema também de desconcentrar bastante. Eu não acho que a Ucrânia tem uma defesa ruim. Eu acho que a Ucrânia tem uma defesa desligada, que se posiciona às vezes mal no jogo, por estar às vezes confortável demais, né? E a França é uma seleção que ultimamente ela tem optado muito pela trocação. E isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, porque a França tem completa capacidade de fornecer pra gente um padrão de massacre contra quase todas as seleções do mundo. A França tem uma safra de jogadores excepcional, candidatíssima a ser campeã do mundo. De novo, né, bicampeã do mundo. Qual que é o problema? A França hoje, ela joga e deixa jogar. Ela gosta de jogar no erro do adversário, ela gosta de jogar de forma mais reativa. Ela não tem problema nenhum de recuar mais as linhas, né? Isso faz com que ela sofra também, não só bastante ataques, mas gols, né? Porque não tem um espetacular goleiro lá atrás, né? E isso acaba. E a zaga também, eu não acho muita coisa. Tem bons zagueiros, mas pode melhorar. Eu acho que deixa jogar demais, né? E a Ucrânia contra o Cazaquistão e contra qualquer outra seleção, a Ucrânia é um time que tem qualidade de carregar a bola, de fazer jogadas de transição homem a homem, drible curto, chuta bem de fora da área. A Ucrânia tem toda a qualidade possível. Eu gosto de elogiar a seleção ucraniana porque realmente eles são bons. Só que é uma seleção que se distrai demais, né? Então não dá para confiar numa Ucrânia, por exemplo, para estar back o tempo todo. O último jogo eu quase peguei um back Ucrânia, mas saiu cedo demais. E foi um jogo onde eu fui trabalhar gols. Eu peguei o gol do Cazaquistão em lei Ucrânia. Por quê? Ela vai recuando, né? Eu sei que ela joga bem de forma reativa. Eu também sei que a França joga bem de forma reativa, mas à medida que você vai recuando, você vai permitindo muito para o seu adversário. E tendo duas defesas mais ou menos fragilizadas, desconcentradas, é complicado. Eu acho que isso aqui é jogo para gol. Só que o histórico que a gente tem no último jogo, o jogo de ida, foi 1-1. A França abriu o placar em casa e tomou um empate da Ucrânia. Mas eu acredito que isso aqui é jogo para gols. Por conta dessa necessidade, né, dos dois times, a França empatou o último jogo em casa e a Ucrânia empatou seu último jogo fora de casa, mas que parecia um jogo ganho. A Ucrânia dominou muito o Cazaquistão. Foram 2 empates contra o Cazaquistão. Não são bons resultados para a Ucrânia porque a Finlândia ainda joga, tem 2 jogos a menos. A Bósnia pontuou fora de casa, ainda vão enfrentar o Cazaquistão. Então a Ucrânia pode se complicar aqui. Talvez esse jogo seja mais interessante para a própria Ucrânia do que para a França. E se é interessante para a Ucrânia, a gente vai ter provavelmente o contra-ataque da França. E aqui eu vou trabalhar, vai ser o primeiro jogo que eu vou tentar buscar alguma coisa para um mercado de gols. Dependendo do jogo. Qual mercado de gols? Depende do jogo, depende da cotação, depende do momento. Tá? Então, Ucrânia e França.
que mais que nós temos aqui? Gibraltar e Turquia. Turquia vacilou no último jogo, tomou um empate no último minuto. Fico de fora aqui, o Gibraltar é muito fraco. Holanda e Montenegro também uma cotação muito baixa para a Holanda. Montenegro conseguiu empatar com a Turquia no último lance. Acho que essa odd da Holanda é muito baixa para mim. Prefiro ficar de fora também, não quero me envolver aqui. O Israel fez uma boa partida contra a seleção... Agora eu vou ficar devendo na minha memória. Foi contra as Ilhas Faroé, foi 4-0, exatamente. O time da Áustria venceu por 2-0 a seleção da Moldávia. Foi a Moldávia? Moldávia, exatamente. Eu acho que isso aqui é um jogo para gols. O Israel tem se comportado bem no jogo reativo. A Áustria é um time que pode se adaptar, é um time camaleão, né? Ele se adapta propondo o jogo, mas também contra-ataca bem. Arnautovic lá na frente. Eu acho que pode ser um jogo para gols aqui, talvez não para 4, 5 gols, mas pode ser um jogo interessante para ficar de olho. Israel contra Áustria. Tem mais jogos? Tem. Escócia e Moldávia. Aqui era o que eu estava falando. Eles perderam em casa. A Escócia, isso aqui é jogo para a Escócia vencer, né? Mas eu não vou me arriscar nessa cotação tão baixa da Escócia, não, senhor. Tá? Ilhas Faroé e Dinamarca, mais um jogo aqui onde provavelmente a Dinamarca deve vencer. A Dinamarca vem muito, não tomou nenhum gol ainda. Espetacular o desempenho da Dinamarca nessas eliminatórias também. E não é um grupo tão fácil, né? Tem Áustria e tem Escócia junto com Israel. 16 gols feitos, nenhum tomados. Bom, isso aqui talvez seja jogo para Beck e Noruega. A Dinamarca, se você tem método para cotações tão baixas, eu prefiro ficar de fora, confesso para vocês. Mas acho que vence, tá? Assim como a Escócia. E aqui a Eslováquia contra a Croácia. Vejam bem como a seleção da Eslováquia ela tem cada vez melhorado mais e cada vez dificultado mais a cotação do seu adversário. A Eslovênia começou a 2 contra a Eslováquia. A Eslováquia foi lá e conseguiu segurar. Fez uma boa Euro, a seleção da Eslováquia, quase conseguiu se classificar para a fase seguinte. A Croácia, que é vice-campeã do mundo, é uma seleção muito melhor que a Eslovênia. Então, para ter uma cotação próxima de 2, já dá para entender que a Eslováquia está sendo considerada agora como uma seleção que precisa ser respeitada. Por quê? A Eslováquia tem uma boa bola aérea, muito boa bola aérea, um bom chute fora da área, contra-ataque bom, né? Tem um Hamsik jogando ali, não sei se vai para o jogo, mas está aqui. Tem o Skriniar, que é um excelente zagueiro também, dá para a gente prestar atenção. E a Croácia, ela teve um bom desenvolvimento na Euro, ela começou muito mal e desenvolveu muito bem, mas não vem muito bem a Croácia, parece que é uma geração que está passando, né? Essa é a sensação que eu tenho, que a geração croata ela está indo embora, né? Mas eu gosto muito de alguns jogadores. Bom, o que eu estou vendo aqui, Perisic, Brozovic, o Vida, Lovren, Kovacic. Do que eu estou vendo aqui, não estou vendo o Modric, não estou vendo o Ante Rebic, não estou vendo o Kramaric. É uma seleção que tem bons jogadores, mas eu não consigo confiar tanto assim na seleção croata. O último jogo da Croácia foi 0-0 com a Rússia. A Croácia lidera o grupo momentaneamente. Um grupo relativamente para ficar entre 3 disputas, né? Eu acho que isso aqui pode ser um jogo interessante para um match odds, tá? Desde que, por exemplo, se a Croácia tiver melhor, desde que a Eslováquia não tenha nem bola parada nem contra-ataque, né? Agora, se a Eslováquia começar muito bem, essa cotação da Croácia pode corrigir. Eslováquia contra Croácia. E aí temos o último jogo? Não, já foi. Na Série B do Brasil, Operário e Vitória. O Operário é um dos melhores mandantes e o Vitória é um dos piores visitantes. O Vitória ainda não marcou nenhuma vitória fora de casa. O Vitória não tem vitória fora de casa. Olha a piada. Cotações 2 Operário. Cara, eu desconheço muitos times da Série B, só os que eu tenho acompanhado mesmo. Náutico. Deu uma respirada o Náutico depois daquela sequência de derrotas. Se manteve ali em sexto. Venceu uma, empatou uma. Vai jogar contra o Guarani.
O Náutico em casa caiu bastante, né? Já é um time mediano. O Guarani fora de casa é um bom visitante, marcou 17 gols, tomou 14. O Náutico marcou 17, tomou 11. Rapaz. Bom, vamos lá. Nos últimos confrontos diretos, o Náutico tem uma sequência de 4 vitórias e o Guarani tomou gol em 7 jogos consecutivos. Na sequência dos times separadamente, 100% dos jogos do Náutico tem sido, dos últimos 5 jogos do Náutico, tem sido menos de 2,5, tá? E o Náutico, por conta dessa fase ruim, nos últimos 5 dos 7 jogos foi o primeiro a conceder gols. Mas isso é na fase ruim. Parece que o Náutico melhorou. Por isso que a saúde do Náutico já está um pouco mais baixa. Não sei se vale a pena buscar gols aqui. Eu queria acompanhar um pouco mais dessa pseudo-recuperação do Náutico, tá? Por enquanto, só vou assistir. E temos o Botafogo, que fora de casa agora resolveu começar a ganhar. Ganhou do Curitiba, se eu não me engano. Né, já começou a dar uma respirada fora de casa. Vocês veem que dentro de casa o Botafogo é líder, fora de casa ele é quase o último. Isso é uma coisa que se o Botafogo quiser subir, ele tem que melhorar, né? E pelo visto está tentando melhorar. O Clube do Remo em casa é um time mediano e fora de casa o Botafogo segue ruim. Não é porque ganhou fora de casa uma vez que já virou a chave, né? Que vai ganhar sempre todas. Acho que não. Cotação do Botafogo é 2,25. Cara, antigamente eu sempre trazia o jogo do Botafogo para gols, porque o Botafogo sempre foi uma defesa que vacilou muito, mas tem melhorado. Tem melhorado, tá? Os dois times tomaram 22 gols, o Botafogo marcou 29, o Remo marcou 18. Vou trazer esse jogo pro Match Odds. Acho que é interessante trazer esse jogo aqui pro Match Odds. O que eu fiz de cagada? Bom, tá. Apertei F12. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar isso aqui. Bom, apertei alguma coisa aqui no Notion. Para quem me pergunta, eu utilizo o Notion, tá? Deixa eu dar um F5 para ver se ajuda. Aí. Então eu vou colocar aqui Botafogo. É Remo, né? Remo e Botafogo. Eu tinha colocado aqui com... Aí, para ficar um pouquinho maior. Beleza. Aí no Brasileirão Série A nós temos Bahia e Fortaleza. Fortaleza que vacilou no último jogo dentro de casa contra o Cuiabá. Fortaleza que vem numa sequência de 3 empates seguidos, né? Já viu o Galo distanciar, já viu o Bragantino chegar, o Flamengo chegar, Palmeiras ali também. Óbvio que a posição do Fortaleza é excelente, excepcional, mas poderia ter pontuado nesses jogos, poderia ter vencido alguns desses jogos. Vamos lá, o Bahia dentro de casa é mediano para baixo, Fortaleza fora de casa é mediano para cima. Último confronto entre eles, quase todos os jogos foram mais de 2,5 gols. O Bahia na sequência separada vem de 3 derrotas seguidas, não vence a 4 jogos e toma gol repetidamente nos últimos 10 jogos. Porém, nos últimos 5 dos 7 jogos tem sido menos de 2,5 gols. Ou seja, o Bahia não tem vencido, tem tomado gol e o jogo tem terminado com menos de 2,5 gols. Isso é o que tem se mostrado o jogo do Bahia. O Fortaleza não perde a 6 jogos, mas também não vence a 4. Isso, obviamente, não estou contando só brasileiro, também entra a Copa do Brasil aqui, tá? Os últimos 4 dos 5 jogos, o Fortaleza tem sido, ambas marcam sim, ou seja, o Fortaleza tem que melhorar um pouco esse desempenho na defesa. Deixa eu ver como é que tá. Mas não, o Fortaleza só tomou 16 gols. Não é um time ruim defensivamente, não. Fora de casa toma 10, toma 11, marcou 10. Dentro de casa marcou 10, tomou 14 o Bahia. Eu não sei se eu consigo trazer esse jogo para gols. Acho que é um jogo para Match Odds também. Talvez a gente veja aqui um Bahia jogando mais reativo dentro de casa, pode ser. Do jeito que o Fortaleza gosta de propor jogo, pode ser. E por último, Cuiabá e Santos. O Cuiabá tem sido muito mais efetivo, muito mais interessante de se ver fora de casa do que dentro de casa, né? Cuiabá em casa é o 17º, fora de casa ele está aqui em 10º. O Santos é o 17º fora de casa também. Olha que engraçado, né? O Santos só venceu uma partida fora de casa. Eu não sei se isso foi com o Diniz, acho que sim. E o Cuiabá dentro de casa venceu
2 partidas. Parece ser um jogo merda, vamos ver. Bom, 6 dos últimos 6 jogos do Cuiabá foram menos de 2,5 gols, tá? Ou seja, parece ser um jogo under. E o Santos... Ai, como chora, tadinhos. E o Santos não vence há 5 jogos. Parece um jogo bem bosta mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, vou lá ver o que eles querem, vou dar um pouco mais de ração ali para eles e dar atenção também. Eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir e o meu canal para você se inscrever se você não é inscrito ainda. Um excelente sábado para você, a gente se vê no Telegram, um grande abraço e falou!